Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que tenham tido um fim de semana maravilhoso, que tenhamos uma semana abençoada com muitos estudos, com muitas dúvidas sendo sanadas, tá bom? Morrendo de saudade de vocês, mas vamos lá. A aula de hoje eu vou fazer junto com vocês o desafio da plataforma EduQuest, a unidade 4, frase, oração e período, e a gente vai clicar lá em entrar e eu vou fazer junto com vocês o teste de conhecimento, tá bom? Para que possamos tirar as dúvidas juntos, como se fosse uma aula presencial, e eu posso ficar um pouquinho aí, né, presencialmente, de forma virtual com vocês, tá? Eu vou tirar as dúvidas do teste de conhecimento, vou falar um pouquinho sobre frase, oração e período e também sobre a atividade que eu pedi no e-mail de hoje da apostila. Então, hoje eu não vou enviar o exercício avaliativo, aquele exercício que você tem copiado aí na folhinha destacável, tá? Hoje eu vou pedir o exercício da apostila. Fernando, que apostila? Eu não recebi apostila nenhuma. Você já tem a apostila aí, aquela apostila do seu livro que tem todas as matérias que você recebeu no início do ano letivo, tá? É essa apostila que eu tô falando. Então você vai pegar essa apostila, a língua portuguesa é a primeira matéria, é o primeiro, né? A primeira disciplina que inicia aí a apostila é a língua portuguesa. A gente já fez em sala de aula a unidade 1, tá? Então a unidade 1 ela tem que estar toda feita. Mas professor, tem uma questão que você não fez, que você não pediu. Não, toda a unidade 1 eu já pedi. Então se tem lá alguma questão não realizada é porque você não anotou o dever de casa e você não fez. Então corre lá e faça. Na unidade 2 também tem que estar todinha feita. Pode ser que tenha uma questão ou outra que não tenha tido tempo da gente finalizar em sala de aula. Mas aí você pode ir lá e pode fazer a unidade 2 também, se tiver faltando alguma coisinha ou outra. Pelas minhas anotações aqui, eu já terminei a unidade 1 e já terminei a unidade 2 com vocês em sala de aula. Mas, caso tenha alguma questão que ficou em branco, enfim, que por algum motivo você acha que eu não pedi, então pode fazer, ok? Não tem problema nenhum. E a unidade 3 é a unidade que eu estou pedindo agora dessa apostila que vocês têm aí na casa de vocês. Professor, mas são muitos exercícios, você pediu a unidade 3 toda. Olha, a parte de produção de texto, que é a parte de redação, não é para fazer, tá? Depois, isso aí lá no futuro eu vou pedir para que vocês façam, mas não agora. O que eu quero que vocês façam da unidade 3? A parte de interpretação e a parte de gramática, tá? Fernando, mas tem alguma matéria aqui que não está na plataforma EduQuest. A gente faz assim mesmo? Porque a gente já estudou. É só para a gente poder trabalhar um pouquinho a apostila também. Então, não tem problema nenhum. Pode fazer o exercício. Todos os exercícios que estão na unidade 3, eu garanto 100% que a gente já falou sobre eles, que a gente já estudou em sala de aula. Então, não tem nenhum mistério. Tá? É bom que está reforçando o conteúdo, a gente está aprendendo e o aprendizado, o conhecimento, eles nunca são demais, tá bom? Então, continuem fazendo os exercícios. Ah, professor, mas são muitos. Então, eu dei um prazo aí para você até sexta-feira, dia 15, tá? Então tem tempo, muito tempo. Deixa eu ver, só confirmar com vocês se na sexta-feira eu tenho tempo com vocês na sexta-feira, né? Eu tenho 2 tempos, inclusive, com vocês na sexta-feira. Então pode mandar. O professor tem que mandar foto de todas as páginas? Não precisa. Manda de cada início, né, de exercício, manda uma foto comprovando que você fez. Ou o pai, o responsável, pode mandar um e-mail para mim falando, ó, beleza, meu filho pode usar o seu mesmo e-mail, tá? Olha, o meu filho, a minha filha realizou as atividades. Não tem problema nenhum, confio nos pais de vocês. O importante é que vocês façam a atividade. E aí, se vocês se questionarem, poxa, é muito exercício, é só pegar de 2 a 4 páginas por dia que dá tempo. Então você vai ter um deverzinho aí para fazer de segunda a sexta, tá?
Não tem mistério nenhum, é tudo muito fácil, é muito rápido. Então, como eu falei, de 2 a 3 páginas por dia, chegou sexta-feira, já está tudo feito, garanto a vocês, ok? Então, essa semana eu não vou passar exercício avaliativo para que vocês não fiquem com muitas atividades também para fazer. Afinal de contas, vocês também têm as atividades das outras disciplinas. Tá legal? Então, se ficou alguma dúvida, a disciplina redação, enviei um comunicado a vocês hoje, dizendo que ainda essa semana eu enviarei o tema da redação. Eu só vou corrigir essas redações no retorno das aulas presenciais, mas eu vou enviar o tema. Então é importante que você faça no seu caderno. Quando retornar às aulas presenciais, eu vou recolher os cadernos e vou dar o vistinho. Quando eu falo recolher os cadernos, em sala de aula mesmo, a gente faz a correção, tá bom? E é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim que eu respondo. Tá? Então vamos lá. Frase, oração e período. Vamos relembrar um pouquinho essas 3 informações. Se eu falar para vocês assim, geladeira, quadro, cortina, vocês sabem que cada palavra tem um sentido, mas juntas elas estão formando alguma coisa? Não estão formando nada, né? São palavras aleatórias que eu estou proferindo, que eu estou dizendo sem sentido nenhum. Então, para que façam sentido, para que isso tudo se torne uma frase, elas têm que ter o quê? Uma união de significado. Então, se eu falar assim, a geladeira está aberta. Agora eu peguei todas essas palavras, construí uma frase e agora essa frase tem sentido. Então, como eu defino frase? Frase é o conjunto de palavras com sentido completo. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não é uma frase. Não pode ser considerado uma frase, tá? Nós temos 2 tipos de frases. Temos a frase nominal e temos a frase verbal. Olha, eu costumo dizer que na língua portuguesa, o próprio nome do conteúdo já diz muito sobre a matéria. Frase nominal. Esse termo nominal se refere a quê? A nome. Frase verbal. Este termo verbal se refere a quê? Verbo. Então, o que eu quero dizer com isso? Frase nominal só tem nome, não tem verbo. Frase verbal tem verbo, tá? Então tá aí a diferença entre as classificações das frases. Fernando, me dá um exemplo do frase nominal. Que susto! Que susto! Que susto! Essas 2 palavras não são verbos. Então, eu tenho aí uma frase nominal com sentido completo. Que susto tem sentido, a gente entende o que está sendo dito. Agora, frase verbal, que susto levei, já inseri um verbo aí, o verbo levei, por isso é uma frase verbal, ok? Oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é oração, tá? Fernando, mas aí tem que ter um verbo só? Não, pode ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Tudo bem que vai ficar um texto gigantesco, né? Mas para ser oração, tem que ter verbo. Qual é o nome que se dá à oração de um verbo só? A gente chama de oração absoluta, tá? Então, uma oração absoluta é uma oração de um verbo só. Ganhei um lindo presente de Natal. Ganhei. Ganhar, do verbo ganhar, a gente só tem um verbo, então a gente só tem uma oração. O nome que se dá ao período que só tem uma oração é oração absoluta. Como eu conto a quantidade de orações dentro de um trecho, dentro de uma frase, enfim, pela quantidade de verbos. Eu conto a quantidade de orações pela quantidade de verbos existentes dentro de um trecho. Então, por exemplo, se eu tenho na frase estou estudando todas as manhãs. Estou estudando todas as manhãs. Eu tenho 2 verbos, né, Fernando? Então eu tenho 2 orações. Não. Por quê? Você confundiu verbo com locução verbal. O que é locução verbal? Tempo! Locução verbal é a união de 2 verbos, né? São 2 verbos com o valor de 1. Lembra disso? Estou
estudando. Eu tenho dois verbos, mas nós contamos como se fosse um só, porque ele tem o sentido de um só. Locução verbal, então são dois ou mais verbos com sentido de um. Geralmente, a gente tem o verbo auxiliar e o verbo principal que estão juntos. Ó, estou estudando, estou auxiliar, estudando principal. O estou está sempre conjugado, o verbo auxiliar está sempre conjugado no tempo, né, na pessoa. E o verbo principal, ele fica sempre em uma das formas nominais do verbo. Estão lembrado? O que são as formas nominais? Nós temos infinitivo, que são os verbos terminados em ar, or, ir, né? Nós temos os verbos que ficam no particípio, que terminam em do, da, e nós temos os verbos terminados em gerúndio, que ficam em ndo. Me dá um exemplo, Fernando, eu cantaria todos os dias. Eu cantaria todos os dias. Cantaria vem do verbo cantar. Qual é o infinitivo de cantaria? Cantar, termina em ar. Qual é o particípio de cantaria? Cantado, termina em do. Qual é o gerúndio de cantaria? Cantando, termina em ndo. Essas são as três formas nominais do verbo. Então, locução verbal, eu vou ter sempre o verbo auxiliar conjugado e o verbo principal em uma dessas três formas nominais, tá bom? Então, a locução verbal sempre vai valer como um verbo só. Nesse caso, nesse exemplo aí que eu dei anteriormente, estou estudando todas as manhãs, estou estudando conta como uma oração só, tá? Então, o que é importante saber? Frase. Tem frase nominal, frase verbal. Frase nominal não tem verbo. Frase verbal tem verbo. Oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Oração de um verbo só. Oração absoluta, tá? Locução verbal. Dois verbos com sentido de um. Um verbo auxiliar, um verbo principal próximos, dando o sentido de um. Tá bom? Vamos continuar? Dentro de um período, o que é um período? O período é quando eu tenho uma ideia finalizada por uma pontuação. Eu pontuo e fecho essa ideia. Olha, estou muito cansado de costurar. Estou muito cansado de costurar. Ponto. Isso tudo aí é um período, é uma ideia finalizada, tá? A gente chama de período. Quando dentro dessa ideia finalizada, dentro dessa ideia de período, eu encontrar só um verbo, eu vou chamar de período simples, tá? Então, ó, estou cansado de costurar, estou muito cansado de costurar. Eu tenho o verbo na sua forma nominal. Agora, se eu colocar assim, ontem ganhei muitos abraços e chorei. Ontem ganhei muitos abraços e chorei. Quantos verbos eu tenho aí? Ganhei e chorei. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos dentro desse período, a gente chama de período composto. Então, um período simples é quando eu tenho um verbo só. O período composto é quando eu tenho dois ou mais verbos. Essa é a diferença entre a classificação dos períodos. Tá legal? E eu finalizo um período através de uma pontuação. Ficou claro? Então, o que a gente... Vamos recapitular? Vamos voltar a fita? Vamos lá. Frase. Frase nominal não tem verbo. Frase verbal tem verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Oração de um verbo só, oração absoluta. Período de um verbo só, período simples. Período de dois ou mais verbos, período composto. Beleza? Vamos lá. Então, eu quero que vocês abram na plataforma EduQuest. Vamos lá, fazer junto com vocês aqui. Tem assim, ó, a gente começa com verbos e formas nominais, depois vem advérbio, depois vem verbos indicativo, subjuntivo e imperativo, e aí tem a quarta unidade, que é frase, oração e período. Vai lá, clica lá em frase, oração e período. Aí começa assim, frase, oração e período. Você sabe distinguir frase, oração e período? Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras suficiente para transmitir ideias de sentido completo. Já uma oração pode ou não ter sentido completo. Por fim, período é toda frase formada por duas ou mais orações. Ele começa falando isso. Aí tá lá, qual a diferença?
para iniciarmos o estudo das orações, precisamos entender alguns conceitos básicos como frase, oração e período. Vamos nessa? Então, você clica lá em começar, se você não tiver feito ainda, ou reforçar, caso você já tenha feito esse teste de conhecimento. Então vamos fazer junto, vou fazer junto com vocês e vou explicando cada desafio, tá? Clica lá em teste seu conhecimento, desafio número 1. Ele coloca uma questão e coloca as lacunas, né? E você tem que preencher, puxar aí esse retângulozinho com a palavra dentro e colocar em cada lacuna. Então, olha lá. Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras, né? É meio óbvio. Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras, suficiente para transmitir ideias, né? Ideias, sentidos, de sentido completo. Foi o que eu falei no início da explicação da matéria. Vamos ver se eu acertei? Vamos ver se você acertou também? Vamos apertar junto? Vamos lá. Responder correto. Aí tem esse rapazinho aí da EduQuest parece comigo, não parece? Ó, barbudinho, eu só não tenho esse cabelo todo. Aí ele tá assim, comemorando. Então, vamos lá. Próximo desafio. Desafio 2. Uma frase pode ou não ter verbo. Aí tem um garotinho com a mão assim na cintura fazendo um sinalzinho assim, e tem o outro garotinho com a mãozinha fazendo um sinalzinho assim. Aí nesse garotinho que tá com a mãozinha assim tá colocando o verdadeiro, e no outro garotinho que tá com a mãozinha assim fazendo assim tá um sinalzinho de falso. O que você acha? Isso é verdadeiro ou falso? Uma frase pode ou não ter verbo. Poxa, é verdadeiro. A gente não começou falando lá de frase nominal e frase verbal? Então eu vou clicar aqui em verdadeiro. Vamos lá. Muita atenção nessa hora. A gente faz aquele movimento de suspense. Vamos clicar. Correto! Aí ele comemora assim de novo. Vamos lá. Próximo desafio. Marque os exemplos de frases nominais, ou seja, de frases que não possuem verbo, não são possuidoras de verbo, tá? Aí tem fogo, choveu muito ontem, ela é professora, silêncio, tá? Você tem que encontrar nessas frases todas as frases que não tem verbo. Então a gente pega fogo, porque fogo não é verbo, né? Então eu marco lá fogo. Choveu muito ontem, choveu é verbo, então eu não posso marcar. Ela é professora, do verbo ser, é um verbo, não posso marcar. Silêncio, tá a menininha fazendo assim. Silêncio não é verbo, então eu marco o silêncio, vou lá, coloco correto, acertei. Marque os exemplos de frases verbais. Aí tem o casal foi ao cinema, o sol ilumina a cidade, fogo e silêncio. A gente marcou fogo e silêncio lá como frases nominais, então eu não vou marcar essas duas opções agora. E o sol ilumina a cidade, o casal foi ao cinema, né? Então eu marco aí e pom, tá? Marquei o casal foi ao cinema e o sol ilumina a cidade, acertei a questão. Aí tem, no desafio 5, a frase declarativa é aquela que apresenta uma informação. A interrogativa é aquela que pede uma informação. A exclamativa expressa... Opa, às vezes não vai aqui na lacunazinha. Foi. A exclamativa expressa um sentimento de surpresa. Já a imperativa expressa uma ordem. Por fim, a frase optativa que expressa um desejo, tá? Então, você sabe que dentro do estudo de frases, nós temos frase interrogativa, frase exclamativa e a frase imperativa. A frase declarativa é aquela que declara alguma coisa sobre um assunto, tá? A frase interrogativa, o próprio nome já diz, interrogativa, geralmente acompanhada daquele ponto de interrogação. E a imperativa vem lá daquele modo imperativo quando a gente estudou verbo. Vai indicar uma ordem, um desejo. Vamos ver se eu acertei? Acertei! Ó, tô acertando tudo, hein? Espero que vocês também. E aí ele pede aqui para correlacionar. Frase verbal. Ele é um ótimo médico. Olha aí, ele é. Ó, é um verbo. Então já vou direto aqui, ó. Ficou verdinho. Frase nominal. Cuidado! Acertei. Acertaram? Espero que sim. As frases não são marcadas pela entoação. Isso é falso ou verdadeiro, gente?
Claro que isso é falso. As frases são marcadas por uma entoação, senão a gente não vai conseguir se comunicar, tá? Então, próximo. Aí tem as lacunas de novo. Vamos lá. Tem que ter. Eu faço isso. Quando tem essas lacunas aí, eu começo mentalmente a colocar cada alternativa, né, preenchendo para ver se cabe, porque às vezes você vai até pelo artigo. O artigo é o. Aí você não pode colocar uma palavra feminina antes. Então você vai por eliminação. Ó, eu acho que é assim. Vamos lá. A oração é o enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Faz muito mais sentido em relação aos artigos e é uma afirmativa. Vamos lá? Acertei. Olha, eu tô fera, hein? Eu tô fera. Eu espero que vocês estejam acertando também. Próximo desafio. Desafio 9 já. Uma oração pode ou não ter sentido completo. E aí, o que você marcou? Uma oração pode ou não ter sentido completo. É verdade, gente, tá? Oração tem sempre que ter verbo, mas eu posso, por exemplo, aqui quando eu clico no correto, ele explica por quê, ó. É verdadeiro. Na oração, quando chove muito, não temos um sentido completo, mas quando chove muito, as enchentes causam transtornos, temos um sentido completo. Então, quando eu só falar assim, quando chove muito, a gente não está entendendo muito dentro do contexto, né, dentro da situação, por que eu estou falando aquilo. Então não tem um sentido completo. Mas quando eu complemento esta oração e coloco, quando chove muito, as enchentes causam transtornos, aí sim eu estou tendo uma oração de sentido completo, tá? Desafio 10. Aí ele está pedindo para você correlacionar. Correlacionar é você ligar uma informação correta a outra. Então tem frase e oração, aí tem as seguintes frases. Socorro! E tem, ela terminou de ler o livro. Qual é a diferença básica entre frase e oração? Porque frase pode não ter verbo, né? Porque eu tenho frase nominal. E oração tem que ter sempre verbo. Então, quais dessas frases aí nós podemos marcar como uma frase que tem verbo, que é uma oração? Ela terminou de ler o livro, obviamente. Então eu vou lá, embarco, ela terminou de ler o livro, marco em oração, socorro, marco em frase. Ficou tudo verdinho, pronto, acertei. Estão junto comigo? Vamos lá, desafio 11. Nem toda frase é oração, como por exemplo, que dia lindo. Poxa, lá no início do vídeo eu falei para vocês a diferença entre frase nominal e frase verbal. Então, certíssimo. Nem toda frase é oração, nem toda frase vai ter verbo. Então, isso está verdadeiro. Pode marcar aí com toda segurança do mundo. Próximo desafio. Correlacione. De novo, eu tenho duas frases e ele pede para você classificar como período composto ou período simples. Então, as frases são: ela está estudando, espero que ele me ligue hoje. Ela está estudando. Eu tenho aí o quê? Um período simples ou composto? Tempo! O que eu falei no início do vídeo sobre locução verbal? Olha aí o exemplo claro de uma locução verbal. Ela está estudando. Está estudando é uma locução verbal. Estar é o verbo auxiliar. Estudando é o verbo principal, que está em que forma nominal? Está no infinitivo, está no particípio ou está no gerúndio? Tempo! Está no gerúndio. Olha o NDO lá no final da palavra estudando. Então, se só tem um verbo, porque locução verbal tem o sentido de um, eu vou marcar ela está estudando como período simples. Olha lá como é que ficou verdinho. E espero que ele me ligue hoje, tem dois verbos, espero e ligue. Então eu vou lá em período composto, ficou verdinho também, certo? Desafio número 13. Enunciados que isoladamente não tenham sentido completo podem constituir frases, como por exemplo, você costuma ir ao cinema? Costumo. Então você marcaria verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiríssimo. Marca lá que vai ficar verdinho. Foi aquilo que a gente já falou agora há pouco. Próximo desafio. Desafio 14, ó. Tá chegando ao fim. Tem aí as palavras composto, período e oração para você completar as lacunas. Então,
Tá, blá blá blá, simples é formado somente por uma oração. Gente, só tem um verbo. Qual é o período que só tem um verbo? Simples ou composto? Simples. Então eu vou lá, pegar período e colocar no início. Ó. Período simples é formado somente por uma oração. E esta é chamada de oração absoluta. Foi o que eu expliquei para vocês lá no início também. A oração absoluta é constituída por apenas um verbo. Já no período composto, puxo lá o composto, opa, não quer ir? Vai lá, meu filho. As orações podem apresentar-se ligadas ou não por conjunções. Vamos ver se eu acertei? Correto, eu tô fera hoje, hein? Não errei nenhuma. Espero que vocês também não tenham errado. Mas se errou, não tem problema. Depois volta lá e refaz para saber qual foi o teu erro. Próximo desafio. Último desafio, desafio 15, muita emoção nesse momento final da explicação. Dependendo do número de orações que o formam, o período pode ser simples, composto ou complexo. Vamos lá. Quantos tipos de períodos existem? Quantos tipos existem? Tempo. Existem 2 tipos de períodos, simples e composto. Então esse complexo aí, nem sei de onde inventar isso aí. Então bota lá a mãozinha para baixo, falso. Correto. E aí vai ter parabéns. Aê, você concluiu este desafio. Clique no botão abaixo para checar o progresso de sua jornada. Aí tem uma comemoração assim, tem um rapazinho segurando um troféu, tem uma menininha comemorando, tô eu lá também de barbudinho comemorando também. Então, cheguei ao final do teste de conhecimento. Tá? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu para matar um pouquinho a saudade de vocês. E se for à rua, se tiver que sair por algum motivo, ó a minha máscara aqui que bonitinha, tá vendo? Ó, usem a máscara, bonitinha. Usem a máscara, tá? Eu fico com uma orelhinha super sexy aqui, ó. Usem a máscara. Chegou em casa, tira a máscara, lava a máscara, porque não adianta você pegar e chegar em casa, jogar a máscara lá e depois pegar a máscara e colocar de novo. Tem que lavar a máscara. E como é pouquinho tecido, seca rapidinho. Você pode lavar, inclusive, com sabão no tanque rapidinho, tá? Colocou a máscara, lavou bem as mãos com sabão, entre os dedos também, aqui, ó, no punho. Lavem bem as mãos, porque se você for tomar banho, chegou em casa, eu vou tomar banho. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra no chuveiro, quando a água cai no rosto, é esfregar o rosto com a mão. Então, se a nossa mão estiver contaminada, a gente já passa aí o vírus para o rosto, né? Então, chegou no tanque, na pia, lava as mãos antes de entrar no banho, toma banho, depois quando sai do banho, se tiver álcool em gel, passa o álcool em gel também e pronto, tá? Estamos seguros. Cuidem-se, até a próxima aula.